mulheres que estão sendo geradas no secreto, assim como eu. Meu nome é Bárbara Castro e hoje eu gostaria de compartilhar mais uma mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração. Muitos falam sobre o versículo de Mateus 6, né, que todo mundo conhece, sobre as preocupações da vida. O tema de hoje é não se preocupe. É muito difícil falar, às vezes, quando a gente está numa situação complicada, né? Não se preocupe. Às vezes é fácil falar para outras pessoas, não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas já reparou que às vezes pra gente, quando é pra gente falar para nossa alma, não se preocupe, se aquieta, às vezes é mais difícil, às vezes parece que é mais difícil falar para outras pessoas. E pelo menos eu sou assim. Embora esse versículo eu já li milhares e milhares de vezes, o Senhor sempre traz ele de uma maneira nova, de uma outra ótica, né? O Brasil hoje ele tem vivido momentos bem delicados, né? Na política, na economia. E quando a gente abre o Instagram, o YouTube, inclusive, eu tenho visto muitas mensagens, né? Inclusive eu citei isso no vídeo anterior. Muitas mensagens falando sobre algumas profecias, né, que vai ter daqui a um tempo, pedindo que o povo ore, que o povo jejue, porque realmente para enfrentar certas situações a gente precisa jejuar e orar pelo Brasil. E eu incentivo você a fazer isso. Eu já comecei aqui a orar, a jejuar, para que a nossa vida seja fortalecida no Senhor e a gente resista aos tempos que há de vir. E às vezes é inevitável ouvir certas coisas, né, que a palavra já diz, e não se preocupar. Então é sobre isso que eu queria dizer hoje. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, ou quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor, num dia de jejum que eu fiz semana passada, não, retrasada, falou exatamente isso, sobre buscar o reino. Quanto tempo da minha vida eu perdi buscando coisas que eu nem tenho? E se eu tivesse dedicado todo esse tempo, que eu sempre ouvi essa palavra, eu sou cristã desde pequena, se eu tivesse me dedicado todo esse tempo a buscar Deus, a buscar o seu reino, ao invés das coisas que eu quero, que eu desejo, porque eu percebi uma coisa. Quanto mais eu quero algo, desejo, quanto mais eu desejo, tanto que eu me peguei falando para Deus, Senhor, capacita-me, Espírito Santo, eu não quero mais desejar, não quero mais querer nada. A não ser o teu reino, te conhecer, a tua vontade. Porque eu me peguei que nem eu olho pra minha filha, uma criança. Eu quero isso, eu quero aquilo, quando vai no shopping, quando vai no mercado, sabe? Que é um monte de coisa, que é um monte de coisa. E eu reparei que quanto mais eu quero essas coisas, busco, quero, eu não as tenho. E são coisas lícitas. Como uma casa, a gente trabalha, a gente quer o melhor, roupas novas, coisas novas, igual cita aqui. E durante muito tempo da minha vida, eu me peguei a isso. Mas quando eu fui para o secreto com Deus, que é o que o Senhor tem me ensinado nesse projeto do Geradas no Secreto. O Geradas no Secreto é um projeto que Deus me deu para que eu incentivasse, eu vivesse, mas incentivasse mulheres, mães, que se sentem muitas vezes atarefadas, ocupadas, a priorizarem o reino. Essa é a finalidade. Gerar no secreto é uma tarefa que muitas pessoas têm negligenciado hoje em dia. E eu mesma nunca fui de secreto com Deus, nunca tinha ouvido falar.
E aí o Senhor me deu isso. E tem me ensinado sobre o secreto com Deus. E eu tenho encontrado coisas maravilhosas quando eu entro no secreto com Deus, quando eu fecho a minha porta do quarto, quando eu busco, mesmo cansada, mesmo necessitada de algumas coisas. Então eu aprendi que quanto mais eu desejo, menos eu tenho, porque meus olhos estão focados no lugar errado. Como aqui ele diz, buscar o reino em primeiro lugar e essas demais coisas serão acrescentadas. Tem aqui o lírio, né? São artificiais. E eu acho a planta, né? Eu acho ela tão bonita. Eu acho ela, principalmente quando ela tá fechadinha. E ela tem um tecido sedoso, assim, sabe? Eu acho maravilhosa. E ele comparou justamente com essa planta. Parece uma seda a textura dessa flor, né? O lírio. E é tão lindo quando ela vai desabrochando. Eu já tive, né? O lírio original. Essa daqui são artificiais. E ele comparou justamente com uma das flores mais, assim, acredito eu, bonitas, vistosas, né? Que tinha naquela época e hoje, né? Entre outras também. Olha o cuidado de Deus. E a única coisa que ele pede para nós é buscarmos o reino dele e a justiça dele. E a gente perde tanto tempo fazendo outras coisas. Eu tô falando isso porque foi o que Deus falou para mim. Bárbara, você perde muito tempo focando naquilo que não importa. Focando naquilo que eu não te pedi. Talvez com você esteja acontecendo a mesma coisa. Tá focando no que o Senhor não pediu, que o Senhor não quer. E a única coisa que ele pede é busque o reino dele e a sua justiça. E, entre outras coisas, ele te pede o quê? O descanso. Ele me pediu descanso, Bárbara, descansa em mim, várias vezes. E eu preferi ficar atribulada, preocupada. Significa que eu não fique. Às vezes uma doença ou algo inesperado bate a porta, a gente fica mesmo preocupado, um desemprego, alguma coisa que sai ali do que a gente chama de controle. Nossa, mas está no controle dele. Se a sua vida está na mão do Senhor, nada foge do controle dele. Ainda que pareça ser impossível, ainda que pareça estar perdido, nada foge ao controle dele. Então hoje, com essa mensagem eu queria te lembrar, ainda que você ouça por aí, como eu ouvi, eu acabei me preocupando um pouco de que as coisas vão ficar difíceis na economia, no país, vai para o secreto com Deus. Dobre o seu joelho, que dos seus ele cuida. Busque o reino. Na pandemia, eu cheguei até crise, eu me desesperei, eu fiquei muito preocupada, era tudo algo novo, enfim, e o Senhor tem trabalhado em mim desde lá, confirmando todos os dias a presença dele na minha vida. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando, mais ele vai mostrando. Tem uma parábola também que fala, né, que o reino de Deus é como uma pérola preciosa, né, que o mercador foi lá, vendeu tudo que tinha, de mais precioso que ele tinha, vendeu tudo e comprou essa pérola de valor. O reino de Deus é isso, e foi isso que o Senhor falou comigo, né, sobre o reino dele num jejum que eu fiquei a madrugada inteira, porque na madrugada, se você reparar na Bíblia, é onde o Senhor revela tantas coisas. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão do seu abrir mão do seu descanso, mesmo cansada, para poder ir falar com Deus. Jesus estava cansadíssimo na maioria das vezes. Quando ele estava lá no Getsemane, ele pediu para os discípulos vigiarem em oração enquanto ele foi lá orar, e quando ele voltava, eles estavam dormindo, cansados. Jesus também estava cansado, mas ele aguentou firme. Por quê? Porque ele tinha uma missão, e hoje nós temos uma missão também. Ainda que a gente está cansada, pede força para o Senhor e ore. E esse é um desafio, né? A gente que é mãe, tem muita coisa, tem filhos e trabalho e tantas coisas. Esse é um desafio, mas o Senhor, ele não quer nossas desculpas. Ele quer o nosso compromisso, ele quer a nossa obediência, ele quer a nossa devoção. Então, hoje eu queria lembrar vocês disso. E isso serve para mim também. Ainda que tenhamos eminência de notícias ruins no mundo, no Brasil, sabemos que as coisas vão ficar difíceis porque nós estamos próximos ao fim dos tempos, mas, como na parábola das 10 virgens, precisamos ser as virgens prudentes, que tenham o óleo. E onde a gente adquire esse óleo? O óleo extra, que vai nos iluminar quando tudo estiver escuro, quando tudo estiver em escuridão, em trevas difíceis. Esse óleo extra
Ele é no altar do secreto que a gente encontra ele, que a gente produz esse óleo. Então, é isso que eu queria deixar hoje para você. E se você quer buscar de Deus, se você quer essa unção, para quando vierem dias de trevas, dias difíceis, porque você não se preocupe, precisamos de ter esse óleo extra, que as 5 virgens prudentes tinham. Quando tudo ficou escuro, elas puderem iluminar o caminho até o mestre, até o rei, até o noivo que é Jesus. Então, fabrique esse óleo extra, indo para o secreto, tendo um relacionamento com Deus, e ele vai nos enchendo, e a unção dele vai fluindo em nós e através de nós. Então, é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Não se preocupem, basta cada dia o seu mal. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Ainda que tudo pareça difícil, creia, ele está conosco. Emmanuel é o nosso Deus. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Espero que essa palavra tenha falado com você. Se ela falou, peço que curte, compartilhe, ative o sininho, porque aí quando chegar mais mensagem como essa, aí você vai ser avisado. E muito obrigada. Se puder, se inscreva nesse canal. E Deus abençoe e fique com Deus. Até mais.